O metanol já matou muita gente e deixou muitas outras sequeladas. Eu sou a professora Márcia Guerra, sou uma mulher de 55 anos, pele branca, cabelos longos e estou usando uma blusa branca com saia preta e tênis branco. E hoje, para conversar aqui conosco nessa roda de conversa, nós temos a nossa querida Virgínia Guerra Urquizo Valdívia. Ela que é médica veterinária, pós-graduanda em saúde pública e também pós-graduanda em consultoria e responsabilidade técnica de alimentos. E um adendo, uma pessoa, uma profissional que é apaixonada pelo Sistema Único de Saúde. Virgínia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à nossa roda de conversa Protagonistas. Muito obrigada por ter me recebido. Estou muito feliz de estar aqui. Eu faço a audiodescrição de mim mesmo? Isso. Tá. Eu sou uma mulher branca, tenho olho verde, meu cabelo ele é tingido de ruivo, eu tô basicamente toda de preto, inclusive acho que o meu tênis é o único que destoa e é azul marinho. Virgínia, você é médica veterinária. Qual a relação da medicina veterinária com os casos de metanol? Por exemplo, de modo geral, a gente imagina que medicina veterinária não tem nada a ver com o humano, mas tem. Por todas as colocações, as pesquisas que a gente tem visto. Você pode falar para a gente dessa relação? Claro. Então, eu também tinha, no início da faculdade, eu também não entendia. Eu achava que veterinária só cuidava de animais e era isso, pronto, acabou. É uma excelente pergunta. Só que conforme foi passando, eu descobri que não é apenas só isso. Existe um conceito chamado One Health, acho que é assim a pronúncia. O que ele integra? Ele fala que tudo tem que estar meio que em harmonia, tanto o ambiente, quanto os animais, quanto as pessoas, que tudo está interligado e não tem como um existir sem o outro. Então é aí que entra. Na medicina veterinária, a gente também aprende principalmente as coisas, por exemplo, produto de origem animal. Por mais que não pareça, sim, os veterinários estão por trás disso, a gente está lá no mapa, vendo se a carne ela é própria para consumo humano. A gente também está por trás de medicamentos, inclusive, por trás de alimentos. A gente pode sim, claro, se a gente estiver trabalhando no local, pode interditar estabelecimentos, inclusive. Sim, porque se a gente comprovar que aquele alimento não é apto para o ser humano, a gente pode sim estar lá interditando para tudo o que seja feito a favor da saúde pública. Também entramos na parte de zoonoses, principalmente leishmaniose, raiva, tudo que pode pegar em animal e também pode passar para humano. Muito bem, Virgínia. Agora que nós sabemos, eu e você sabemos da relação de medicina veterinária, né, com as relações humanas e no caso da nossa discussão aqui com o metanol, agora eu te pergunto, o que é o metanol? Porque todo mundo quer saber o que é metanol. É gasolina? Não é gasolina, muito pelo contrário. Gente, o metanol, ele tem vários nomes. Ele pode ser chamado de álcool industrial, álcool de madeira e álcool metílico também, tá bom? Então, ele pode ser usado para diversas coisas, desde para produtos de limpeza, para fabricação de combustíveis e também para solventes e anticongelantes. O metanol, ele é, em pequenas quantidades, ele é altamente tóxico, tá, gente? Ele pode levar a reações que não tem como voltar atrás, infelizmente. A pessoa pode ficar muito doente, pode até ir a óbito, infelizmente, como já ocorreu. Gente, já tem esses casos e eu vou passar esses dados para vocês, que eles são chocantes pra gente saber que a pessoa só queria se divertir e acabou, infelizmente, acontecendo essa fatalidade. Então, ele pode atingir fígado, pode atingir rim, pode atingir sistema nervoso, principalmente, e pode levar a parada cardíaca e até a óbito. Por isso que ele é tão perigoso, né, Virgínia? Por isso que a saúde pública
tem debatido em alto grau essa questão. E aí, Virginia, eu já vou aproveitar e te perguntar, do ponto de vista da comunicação, por que que só agora veio essa força de se discutir os casos do metanol? São os primeiros casos ou nós já tivemos outros casos no Brasil? Essa é uma excelente pergunta, acho que muita gente tem, né? Não é a primeira vez que acontece, já aconteceu outras vezes, mas são dois fatores. Primeiro, que eram casos ditamente isolados, tá? E aconteciam em populações de extrema vulnerabilidade, por ser uma coisa de mais fácil acesso, entendeu? O segundo caso é por conta da ampla distribuição. Então, a gente não sabe até onde chegou. A gente não sabe qual são os lotes que estão de bebida falsificada, qual lote está perigoso, qual não está. A gente está pesquisando, está tendo um trabalho incrível do SUS, que depois eu vou te contar tudo em detalhes, um trabalho maravilhoso das associações brasileiras de bebida, para a gente conseguir identificar quais são esses lotes, quais são essas bebidas, e todo mundo conseguir ficar novamente em segurança. Vocês viram o que a doutora Virginia Guerra está nos trazendo? Ela está trazendo uma questão que a gente fica impactado, né? Quando ela fala que populações em alta vulnerabilidade muitas vezes já passaram por esse tipo de intoxicação e foram vítimas desse tipo de bebida adulterado. Mas, de modo geral, isso ficou no esquecimento ou sequer foi identificado como sendo um problema que a saúde precisasse intervir em grande escala. Agora, o que eu entendi da sua fala, Virginia, é o seguinte, que na hora que chega para outros grupos sociais, né, da Zona Sul de São Paulo, né, e quando a gente vê outros grupos sendo afetados, aí sim existe um volume comunicativo para que o Estado enfrente esta situação. Olha que interessante, a questão social sempre volta na roda da nossa conversa de protagonistas. Olha, Virginia, desculpe, pode falar? Claro. O porquê, eu devo acrescentar. É porque os locais onde essas bebidas estão sendo propagadas, estão sendo vendidas principalmente, eram para ser locais fiscalizados, locais seguros, ditamente. Não estão sendo locais seguros. Para essas pessoas terem alvará dessas bebidas, nota fiscal, esse estabelecimento está funcionando plenamente com todo o rigor de uma vigilância sanitária. Então, isso sim está assustando, isso sim é uma das partes. Existe a questão social muito nisso. Muito bem. Virginia, e como identificar uma bebida adulterada? Eu imagino, por não ser da área, que seja muito difícil um negócio desse. Porque aí que está o medo das pessoas, né? Como identificar uma bebida? Porque essas bebidas que as pessoas foram intoxicadas também estavam lacradas, né? Então, como identificar? Então, para identificar, existem diversas formas da gente se precaver e tentar identificar. Quais são elas? CNPJ do fabricante, sempre procure. Principalmente nas bebidas importadas, tem um selinho que se chama IPI, se eu não me engano. Você consegue ver esse selo, ele tem uma forma que é tipo assim, se você tá vendo o final, meio que você não consegue ver o começo. Então ele é muito específico, justamente para evitar ser mais uma camada de proteção. Também tem como você ver entre a tampa e o lacre, se ele tiver, tipo, alguma parte aberta e estiverem vendendo como se estivesse fechada, você já liga o radinho ali que é melhor não comprar isso, ou se tiver alguma coisa dentro da bebida, é melhor não olhar, ver se tem registro no mapa, principalmente. Olhar também se... Era assim, registro no lacre? Em todas, não no lacre, mas as bebidas, elas todas tem uma lá que é o registro do mapa. Em todas ou em quase todas, mas se eu não me engano é em todas. Tem um registro no mapa, porque é o ministério que permite que essa bebida circule livremente pelo local.
Então, assim, se você vê alguma coisa estranha, alguma escrita que não tá condizente com algo que você já comprou outra vez, você vê o volume da garrafa tá diferente, você tem uma garrafa aqui, você sabe que essa é a original, mas aí chegou outra, que ela tá com uma cor meio estranha, não tá batendo com a que você já tem. Até o volume mesmo, tá muito alto, tá muito baixo. É sempre bom você ficar em alerta e falar, é melhor eu não beber isso. Agora eu entendi, você falou registro no mapa. Eu entendi registro no láten, então registro no mapa. Vamos nós. Virgínia, e quais sintomas de intoxicação para a pessoa que está nos assistindo nesse momento, para que ela saiba quais são os verdadeiros sintomas? O que a pessoa pode sentir na hora de tomar essa bebida adulterada? Então, gente, eu vou frisar uma coisa importante saber. O metanol e o etanol, você não consegue perceber a diferença bebendo, tá? Isso é muito importante. Você não consegue, infelizmente, notar que tem alguma diferença. Ou seja, as pessoas vão achar que é álcool e ponto. As pessoas vão achar que é álcool, vão achar que tá tudo sob controle, porque não tem como saber a diferença. Só por isso, você vai começa a ficar pior a situação, porque os primeiros sintomas são sinais clássicos da ressaca. É dor de cabeça, é dor abdominal, é tontura, sonolência, náusea, é tudo que bate com uma ressaca. Então, o que fica perigoso porque a pessoa acha que só tá numa ressaca normal, mas não é. As pessoas vão normalizar os sintomas. E nesse caso, quando esses sintomas aparecerem, o que fazer? Esses sintomas, eles aparecem de 12 até 24 horas. Mas, se você, por exemplo, vamos supor, você misturou metanol com etanol, com o que a gente pode beber. Você bebeu algo que não era para beber e logo depois bebeu outra coisa, o que acontece muito. Esses sintomas podem demorar ainda mais para aparecer e também, só que aí piora, porque depois de todos esses sintomas vem os graves, e os graves é o que a gente tem de ficar ligado. E, assim, se você sentiu que a sua ressaca tá diferente, gente, vai pro hospital, é melhor prevenir do que remediar nesse caso, tá bom? Então, vamos pros sintomas graves, que sentiu isso, corre pro hospital. Que é a confusão mental, a desorientação, você vai ter alguns problemas com a luz, tipo uma visão meio embaçada. Você vai ver como se fosse um monte de chuvisco na visão. Então, se você tá sentindo isso, é sempre bom correr pro hospital. Você vai ter batimento muito acelerado, tá bom? Você vai ficar suando muito, principalmente. Você pode ter dificuldade para respirar, tá bom? Pode ocasionar convulsões às vezes. E também pode ter desmaio e, no pior dos casos, a pessoa pode falecer. Nossa, que triste, Virgínia. Só da gente pensar quantas pessoas, morreram nos casos aí do metanol, e outras quantas ficaram sequeladas, né? Se você quiser, eu trago esse dado agora, eu trouxe isso aqui. O Ministério da Saúde, gente, ele tá publicando, se eu não me engano, semanalmente. Ele tá atualizando esses dados, tá bom? Até o momento foram registrados 103 notificações, tá bom? Sendo 59 casos confirmados e 44 em investigação. Já foram muitos casos, acho que mais de 400 já foram descartados, tá? Mas esses são os que estão confirmados em investigação. Aqui, 662 notificações foram descartadas, tá bom? E só que aí é que entra. O estado de São Paulo, ele segue sendo o primeiro no ranking. Tanto de intoxicação mesmo comprovada, quanto em suspeita. Ele tá como primeiro no ranking e ele já tem 46 casos confirmados. É muito grave, são muitos casos. Virgínia, e o que mais me impacta é saber que nós estamos num país da subnotificação. Do que eu estou falando? Nem todos os casos são notificados. Nem todas as pessoas procuram a saúde pública. Muitas vezes as pessoas falam, morreu, mas não sabe do que morreu. Mas era alcoólatra mesmo. E a gente sabe que o alcoolismo é uma doença, precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Por isso que é tão importante a questão da saúde pública para o enfrentamento dessas questões. Além da gente saber que o alcoolismo
é uma doença. A gente não pode moralizar essa questão. Tem muita gente que fala, mas é porque era alcoólatra. Não, um ser humano, ele precisa ser cuidado, né? Quantas causas, né? O que tem por trás de tudo isso? Mas, Virgínia, nós já estamos indo para a conclusão da nossa conversa, porque você viu, minha querida, que voa o tempo aqui dentro, né? Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando as pessoas, elas desconfiam que a bebida está adulterada, o que a pessoa vai fazer? Por exemplo, as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, com certeza elas querem saber o que elas devem fazer. Vamos lá. Gente, duas coisas. Se você suspeitou após ter bebido, você vai fazer o quê? Você vai pegar a embalagem, você vai correr pro pronto-socorro e vai mostrar a embalagem, falar, é essa daqui, e vai notificar, vai chamar o amiguinho no WhatsApp por ligação. Olha, eu tô no hospital, vem também. Porque se essa bebida tiver realmente com problema, todos os que beberam vão estar com problema também, tá bom? Então, avisa o amiguinho e corre pro hospital. Agora, se você suspeitar, não bebeu, ou você é dono de restaurante, de bar, não tá com medo daquela bebida tá errada, você vai fazer o quê? Você vai pegar e colocar uma plaquinha. Não pode, produto sob suspeita, vai colocar lá, não beba isso daqui, não venda, tá bom? Aí você vai lá, você vai no mapa, tem o site do mapa que você pode estar denunciando lá, mostrando. Tem também, em São Paulo, aqui ó, eu tenho 156, por conta dos casos, eles fizeram um site específico para esse, que no telefone é 156 e o portal é sp156.prefeitura.sp.gov.br, tá bom? Você pode fazer essa denúncia anonimamente, tá bom? Então é assim, pode ir na vigilância sanitária do seu município e falar, tem algo errado aqui. No Procon também tem como tá denunciando, falando que a bebida tá errada. Muito bem, então procurem os órgãos responsáveis do seu município. Virgínia, como o SUS, que é o Sistema Único da Saúde, que nós vamos defender, nós somos posicionados, né, numa defesa intransigente da importância desse Sistema Único da Saúde para nós, as brasileiras e os brasileiros. O que o SUS tem feito e outras instituições no sentido de agir rapidamente sobre esses casos de metanol? Tá, eu vou começar pelas associações, tá bom? Vamos lá. Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, que é a ABBD, Associação Brasileira de Bebidas, que é a ABRAB, e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é a Abrazel. Então, eles lançaram um programa que é a Bebida Segura, tá bom? Eles lançaram para que todos os comerciantes conseguissem ter acesso até para identificar lotes errados, identificar que tem algo errado ali. Quanto mais informação tiver, é melhor. Eles estão lançando treinamentos, cartilhas informativas e campanhas de conscientização, tá bom? Isso é o que as associações estão fazendo. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão ampliando o estoque de antídoto, tá bom? Ampolas de etanol farmacêutico e de fomepizol. E eles estão fazendo também reforços de laboratório. Eles estão pegando a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária para que eles tenham essa análise imediata, para que eles consigam rodar muito mais e conseguir identificar muito mais rápido se aquilo está com problema ou não está. Eles também acharam 604 farmácias que conseguem produzir antídotos. E em associação a isso, eles também o fizeram. Ele conta com 32 unidades em 19 estados que funcionam 24 horas com médicos farmacêuticos e enfermeiros especializados em atendimento e orientação de casos de intoxicação, que são os Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Então, vamos resumir. O SUS, por mais que a maioria das pessoas acredite nisso, ele não é só aquele pronto-socorro que você chega, o médico vai lá e vai falar: você tá com esse problema? Vou te passar esse remédio. Gente, o SUS não é só isso, tá bom? Ele tá por trás de muito mais coisas, ele tá por trás tanto da vigilância em saúde, né,
para evitar que casos assim aconteçam, até mesmo fazendo campanhas, indo até as pessoas, disseminando informação para que a pessoa não tenha que chegar no nível de ficar doente. Então, o SUS, ele faz tudo isso e após também, ele continua acompanhando. Então, é um programa maravilhoso. Muito bem, Virgínia, é um prazer conversar nessa roda de protagonista com uma mulher jovenzinha como você, já trazendo tanta informação, já nos educando sobre todo esse serviço, sobre toda essa sensibilidade que a gente precisa ter sobre o SUS e também sobre os casos de metanol. Posso ter duas coisas. A primeira é que eu gostaria de poder perguntar se no link aqui de baixo eu posso colocar, existe um negócio para rápida identificação, rápida entre aspas, mas para identificação, que é uma cartilha que foi lançada pelas associações e que ela ajuda muito a identificar se a bebida está falsificada. Então eu gostaria de saber se você me permite colocar aqui. O prazer, a produção está aqui, produção nos ajude para a gente colocar, porque isso é fundamental. Sim, outra coisa é que correu muito, que é o quê? Eu deveria ter falado isso na conversa, mas agora que eu tenho a oportunidade eu vou falar. Gente, se você está suspeitando que você ingeriu metanol, não toma uma dose de vodka. Isso acontece, tá correndo isso. Sim, o etanol, ele em doses ali, mas ele tem que ser feito por um médico, em doses adequadas para o seu organismo. Não adianta você ir lá e virar uma dose de vodka. Vai ser o jeito. Dá o seu jeitinho. Não, gente, vamos pro hospital, tá bom? Essas são as duas coisas. Muito obrigada por ter deixado acrescentar. Mas, Virgínia, ainda não terminou. Terminou pra gente, que você super nos educou, super nos sensibilizou sobre essa questão. Mas eu quero te perguntar, quais protagonistas te incentivaram você fazer o que você faz, minha querida? Olha, não são poucos, são muitos. Eu acho que, em primeiro, a minha família. Começa por aí, a minha família, a minha irmã, a minha mãe. Minha mãe sempre foi dessa parte de lutar pelos direitos humanos, de estar lá, garantir saúde, garantir água potável para todo mundo. Então, eu sempre cresci com essa sombra em mim, falando, Outra coisa também, eu tive professores maravilhosos, que eles me incentivavam muito, mesmo sendo uma área da veterinária que não é muito vista, eles iam lá, eles olhavam, você gosta disso? Vai lá, você consegue. Mesmo assim, mesmo eu tendo todas as dificuldades na minha graduação, achando que eu não ia conseguir, eles me apoiavam em todos os momentos. Então, para mim, essas pessoas foram ímpares e elas foram as protagonistas que me incentivaram. Nossa, eu estou emocionada, tá? Porque eu sou a mãe da Virgínia Guerra e é com muito orgulho que eu fiz esse bate-papo com a minha filha. Eu sei da seriedade, da capacidade da Virgínia, e tem uma coisa na Virgínia que pulsa o meu coração, que é justamente saber da importância desse SUS para o desenvolvimento da nossa sociedade brasileira. Virgínia, eu quero muito te agradecer por este bate-papo, dizer que é uma responsabilidade dupla, tanto para mim como para você, porque a gente se protege, a gente se fortalece, né, Virgínia? Então, tá sempre junto. A gente tá junta para tudo, né? Então, nesse sentido, haja coração nessa roda de conversa. Quem será a nossa próxima protagonista ou o nosso próximo protagonista da nossa roda de conversa? Mas, Virgínia, eu quero te entregar aqui um mimozinho do nosso programa para você, minha querida. Inclusive, você que nos assiste, é ela mesmo que faz, que me ajuda literalmente a organizar todas as coisas para as protagonistas e os protagonistas que vêm nesse programa. Então é uma honra lhe dar, viu, minha filha? Ai, muito obrigada. Não perca o nosso próximo episódio sobre a roda de conversa de protagonistas. Eu convido você, Virgínia, e você que nos escuta neste momento, para que nos acompanhe nas nossas redes sociais que estão aqui e também na bio.